Encontros essenciais com o Cristo. Encontros essenciais com o Cristo. Encontros essenciais com o Cristo. Para qualquer das palavras que você der a ênfase estará correta. Jesus é a essência do Deus traduzido para nós. O encontro é a tradução máxima do mandamento de Deus, o encontro de amor. Então, dediquemo-nos a esse encontro aqui, para adquirirmos condições de nos encontrarmos em cada fato da vida. Para que a religião não seja a hipocrisia, a mentira da pessoa que, dizendo estar buscando condicionamento físico, vai até uma academia, faz exercícios e passa a semana toda fugindo de qualquer esforço por elevadores, escadas rolantes, carros, tudo fazendo para não nada fazer. Assim como a academia pode ser a hipocrisia do falso esportista, a religião pode ser a hipocrisia do falso religioso. Muito comum nas religiões que se caracterizam, no geral, por serem vendedores de facilidades àqueles que querem comprar facilidades. Porque todos sabemos, líderes e fiéis, que a única forma de nos aproximar com Deus é na transformação interior para o amor. Mas, como falta boa vontade para essa transformação essencial, entregamos-nos aos ritos. Todos aqueles que venderem uma receita certa, tiro e queda, nós compramos. E essa tem sido uma das grandes razões de estarmos nesse atoleiro. Atoleiro é um chão onde o carro faz muito esforço, gasta muita gasolina e não sai do lugar. Somos nós que temos nos esforçado em diferentes religiões, praticado diferentes ritos e não saído do lugar. Moralmente estamos estagnados. Tanto é que no final da transição planetária, no último momento do processo educativo de Deus para a humanidade da Terra, nós estamos aqui ainda. Somos os alunos de recuperação. Aqueles que, se não foram tão ruins que nem pegaram recuperação por terem notas muito baixas, muitas faltas, também não somos bons o suficiente para termos nos promovido com as provas do passado. Mas a misericórdia divina nos deu provas de recuperação e precisamos entender a raiz da nossa paralisia. Porque aos paralíticos Jesus curava dizendo: levanta-te e anda. Se nós não soubermos quais são as raízes da nossa paralisia, vamos levantar tontos e cair de novo, e cair de novo, e cair de novo, como temos feito até agora. Então, hoje iremos discutir a religião, esse caminho fundamental de equilíbrio que temos trilhado em desequilíbrio, seja da parte das hierarquias sacerdotais, seja da parte dos fiéis.
Para esse estudo, escolhemos o rito central da religião ocidental. O rito mais importante de todas as religiões ocidentais é, sem dúvida, a oração. E a oração vive um grande dilema. Por um lado, nós, que somos acumuladores de frustrações com a oração, pedimos e a grande maioria das vezes não conseguimos. Por outro lado desse dilema está o próprio Jesus, que disse: pedi e obtereis. Quem está com a razão? A nossa realidade prática ou Jesus? Parece não ter saída para esse dilema. Mas nós mesmos utilizamos uma palavra central na questão da oração de duas formas. Há um pedido exterior, explícito, e um pedido implícito, interior. Quando uma criança está fazendo arte bem próximo da mãe, a mãe experiente, sábia, perspicaz, sabe que ele está pedindo atenção. Não é verdade? Deus, muito mais do que isso, muito mais do que as melhores das melhores mães, sabe distinguir entre o pedido manifesto e o imanifesto, o explícito e o implícito. Qual é o pedido que está por trás do pedido? Quando uma criança, 10 minutos antes de ficar pronto o almoço, pede para comer a sobremesa, a mãe não dá. Mas entende o pedido por trás do pedido: meu filho está com fome. E acelera o almoço de forma a sair em 5 minutos. É um exemplo claro do pedir e obtereis. A criança pediu e foi atendida, mas não naquilo que ela desejava, e sim naquilo que ela necessitava. Porque Deus nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre atenderá infalivelmente nossas necessidades. É o que nós estudaremos hoje, complementando o nosso encontro passado. No capítulo 7 de Mateus, ainda dentro do famoso, do essencial Sermão do Monte, que é o primeiro momento desses nossos encontros essenciais com Cristo. São 41 oportunidades, 41 encontros, onde temos discutido os aspectos fundamentais da vida, e hoje estamos na oração. Estivemos já no encontro passado e continuaremos hoje. Vamos ver o que os versículos de 9 a 11 nos trazem. Diz assim o mestre: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Pergunta Jesus. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Veja se não haveria um dilema entre a nossa prática de oração e a proclamação de Jesus. E se esse dilema não é maravilhosamente resolvido com essa frase: Deus nem sempre dá, nem sempre atende os vossos desejos, mas sempre atenderá às vossas necessidades.
Na passagem, a chave se dá através da palavra bem. No final, quando Paulo fala aqui, quando se repete em Mateus o relato de que Deus dará bens, sempre dará bens aos que lhe pedirem, a palavra-chave aqui é bem. Não fala aqui Deus dará tudo que lhe pedirem. Fala Deus dará bens aos que lhe pedirem. Ou seja, não é tudo o que pedirmos que Deus irá atender, mas apenas nos irá atender, mas então rigorosamente, quando pedirmos o bem. Exatamente como as nossas melhores práticas com relação a nossos filhos. Isso há de ser lógico. Todos nós sabemos, nem precisava a psicologia colocar tão claramente para nós, que não serão bons pais aqueles que atenderem tudo que os filhos quiserem. Claro que não. Bons pais, ao contrário, ensinam os filhos a pedirem bem para serem sempre bem atendidos. É isso que Jesus nos veio fazer aqui. Vamos então nos debruçar sobre a arte de pedir bem. Como perceber, como desenvolver essa arte? Onde está o verdadeiro bem? Como distinguir desejos de necessidades? Tudo parte da maravilhosa chave de que nós somos dois eus. Todos nós temos um eu aparente e um eu essencial, como aponta a filosofia. Todos nós temos um eu menor e um eu maior, como sinaliza o budismo. Todos nós temos um homem velho e um homem novo, como aponta Paulo de Tarso. Todos nós temos um ego e um self, como aponta a psicanálise. Divergentes, tão diferentes fontes convergindo para o mesmo ponto. Então, quando o pedido vier do ego, do eu superficial, do eu menor, do homem velho, quase nunca Deus atenderá. Mas, quando o bem vier, quando o pedido vier do eu essencial, sempre será um pedido do bem. Sempre será a expressão da nossa necessidade. Não é maravilhoso que seja assim? Quando o filho expressa maturidade em pedir ao pai o que ele realmente necessita, mesmo os pais da terra o atenderão. Enquanto ele ficar no desejo, no mimo, não poderá ser atendido. Não deverá ser atendido. E então, transporta-se a questão para nós nos conhecermos e sabermos quem está dirigindo nossas vidas. É fabulosa a passagem, não nos cansamos de trazer para nossos estudos, em que os escribas e fariseus descobrem uma maneira estratégica, fantástica, de matar 2 coelhos numa cajadada só. Eles que já se incomodavam muito com a pregação
de João Batista, vem emergir um primo de João Batista, batizado por João Batista, que de repente começou ele mesmo a fazer suas pregações e juntar muita gente. O que imaginaram eles nas suas cabeças maquiavélicas? Jogar um contra o outro. É assim que fazem os inimigos da luz. Eles fomentam o homem velho, fomentam a vaidade, fomentam o orgulho. Nossos obsessores atuam assim. Os manipuladores de mente na política, na religião, na propaganda atuam assim. Na família, no trabalho. Todos os manipuladores espicaçam a vaidade, o orgulho para nos dominar. E foi assim que fizeram com João Batista. Chegando perto de João, disseram: João, aquele que tu batizaste está agora um pouco mais acima, pregando, e as suas pregações estão juntando muito mais gente que as suas. Olha que perspicazes que eles são. Para atacar João, precisariam sujar as mãos. Ficariam mal com aqueles que ouviam as suas pregações, que eram muitos que o admiravam e que o temiam, e que, portanto, quem quer que o atacasse ficaria em maus lençóis, sujaria as mãos. O mesmo acontecia agora com Jesus. Como poderiam eles enfrentar esses inimigos poderosos? Jogando um contra o outro, espicaçando a vaidade, o ego, o homem velho. É isso que fazem todos os manipuladores de mente e, nesse momento, mais do que em nenhum outro da história. Por quê? Porque estamos na transição planetária, onde só permanecerão na Terra os mansos, os pacíficos, os seres de boa vontade, como Jesus deixou claro: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, paz na terra aos homens de boa vontade. Se nós, tão pequenos, sabemos disso, quanto mais não saberão disso os magos, os condutores, os generais dos exércitos das sombras. Claro que sabem. Sabem que essa praticamente é uma guerra perdida, onde eles só podem adiar a sua derrota. Onde eles só podem conduzir a sua derrota de maneira a levar para o exílio o maior número de soldados. E é isso que eles querem. Para isso, estão assediando-nos o tempo todo com ideias pessimistas, ideias de desespero, ideias de suicídio. A depressão e o suicídio são pandemias surdas, veladas, que assolam a humanidade. Praticamente a toda semana, um astro, um artista, desiste de viver. Quanto mais as pessoas não conhecidas, quanto mais se espalhará essa pandemia. Então é urgente que nós entendamos o que está em jogo, como as coisas acontecem e como nos proteger. Pois a grande ferramenta de proteção da criatura está contida na receita mais curta de Jesus: vigiai e orai, para não cairdes em tentação.
Ora, vigiar quem? Senão nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras e nossas ações. Vigiar a nós mesmos, é claro. E orar, o que será orar? Serão aquelas orações decoradas, ensinadas pelo institucionalismo religioso? Sejamos práticos. Oração é tudo aquilo que eleva a nossa vibração. Precisamos de mais de um rol de músicas, de imagens, de vídeos, de práticas que elevem nossa vibração. Práticas de contato com a natureza precisam ser incorporadas ao nosso dia, pelo menos à nossa semana. Práticas de contato com arte elevada precisam ser incorporadas ao nosso dia, à nossa semana. Práticas de meditação e de oração, mas não ritualizadas, não apenas externas, mas conducentes da nossa mente, dos nossos pensamentos, sentimentos, para vibrações mais altas, sim, também serão oração, é claro. Então, vigiar e orar. É por isso que a oração se mostra essa chave tão essencial para esse nosso momento das nossas vidas. Alguma dúvida da importância da oração? Situada assim como algo integral, não apenas das palavras, mas envolvendo sentimentos, pensamentos, palavras e ações. A oração é forte quanto mais ela integrar essas várias manifestações. É fraca quando for isoladamente uma delas. Se você, como classicamente temos feito, apenas falar palavras desligadas do que você pensa e do que você sente, você não terá nada. Se você tiver ações pretensamente virtuosas, mas elas também estiverem dissociadas dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, também você não terá nada. Se você apenas pensar, mas não falar nem fazer, se você apenas sentir, mas não falar nem fazer, você não terá nada. Precisamos da oração integral. Praticar a oração integral. A busca dessa ferramenta fabulosa é essencial para que nós saiamos do quanto pior, pior. Se nós vemos notícias, ficamos contaminados pelos crimes do mundo. Se não vemos notícias, ficamos alienados do que acontece à nossa volta. Como atuar? Onde a nossa defesa? A defesa espiritual, a segurança integral do ser, vem da conexão positiva no bem, na luz das suas 4 manifestações. Voltamos a dizer: pensamentos, sentimentos, palavras e ações interligados na luz, no bem, tornam-nos inatingíveis pelas sombras. É isso que Jesus fala aqui, e vamos repetir a sua proposição. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Dará bens aos que lhe pedirem bens. Claro.
aprendamos as ferramentas do bem pedir, do pedir bem, que abrangem boa vontade, porque Deus quer que nós peçamos as coisas para participar do nosso processo de cura. Não há cura sem autocura. Então é preciso que nós mobilizemos nossa vontade no bem, ou seja, nossa boa vontade. Para isso precisamos de lucidez que saiba diferenciar o bem do mal. O egoísmo daquele que é o bem exclusivo, excludente, o bem violento, o bem só nosso, para o bem geral, o bem inclusivo, a fraternidade. Essa lucidez é absolutamente imprescindível para que essa nossa defesa aconteça. Não parece lógico? Então, boa vontade, lucidez e, é claro, essa fé. Não uma fé, de novo, exterior, de fanatismo, mas uma fé lúcida e prática e integral do ser. Que entende que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que entende que Deus sabe muitíssimo melhor o que é melhor para nós do que nós mesmos, que o melhor pedido a ser feito nosso ao Pai, quanto à concretude dos atos à nossa volta, é pedirmos que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que essa seja a nossa oração, como ensinou Jesus. Seja feita a vossa vontade, não a minha, nem a dos outros. Seja feita a vontade de Deus. Quando então nos limitaremos a pedir boa vontade, lucidez e fé. Passamos então ao segundo momento dos nossos encontros essenciais, que é a prestação de serviços. Nessa humanidade de religião de acomodação, viemos trazer aqui o remédio da boa vontade. Para essa humanidade de ignorância, viemos trazer o remédio da lucidez. Parafraseando Francisco de Assis, onde houver acomodação, que eu leve boa vontade, tanto em mim quanto no mundo. Onde houver ignorância, que eu leve a lucidez. Daquele que estuda nos livros e na vida quais são os parâmetros éticos essenciais para tomar boas decisões. Lucidez. E onde houver dúvida, onde houver a exigência do seja feita a minha vontade, vivamos o seja feita a vossa vontade. Confiantes. Onde houver dúvida, levemos a fé, tanto dentro quanto fora, na certeza de que Deus sabe o que faz. Como a criancinha que compreende que atravessar a avenida de várias faixas é tarefa acima das suas possibilidades e aceita a mão que lhe é oferecida pelo Pai, e dando a mão ao Pai, conectando-se ao Pai, atravessa o grande desafio, faz a grande travessia da sua vida. Só assim faremos a nossa transição.
Só com a transição individual nos habilitaremos à transição planetária e só com boa vontade, lucidez e fé nos habilitaremos a fazer a nossa transição individual. Que essa certeza banhe todos os acomodados, os ignorantes e os duvidosos. Ou seja, todos nós que precisamos admitir nossa acomodação, nossa ignorância e nossa dúvida, para abrirmos a porta com um diagnóstico claro, para que venha a luz, para que seja feita a vontade de Deus para nós. Para que a cada momento pesquisemos e perguntemos por que Deus me trouxe isso, aquela pessoa, essa situação. Dando a mão, segurando na mão de Deus, avançaremos, iremos, atravessaremos nossa maravilhosa transição, nosso grande portal. Como diz a música, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela nos sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Que assim seja, que a humanidade toda ouça, se fortaleça e siga essa linda música. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas. E agora, a terceira parte dos nossos encontros essenciais, que é a saudação e o recolhimento junto aos amigos de eventuais observações que nos ajudem a fazer a nossa troca, fazer a nossa interação, nosso diálogo, nossa fraternidade. Muito boa noite, Maria Aparecida Nicolas. Muito boa noite, Andréa Magalhães, que diz assim: esquecemos que somos crianças, pois a travessia é longa, demorada. Crianças serão muito perigosas quando desconhecerem que são crianças, como aponta a nossa amiga Andréa. Quando elas admitem a sua insuficiência, quando nós admitimos a nossa ignorância, quando nós admitimos nossa imaturidade, aprendemos a nos conectar, a nos ligar, a darmos a mão, a segurarmos na mão de Deus. Fundamental isso, André, muito bem colocado. Lembrarmos-nos que somos crianças espirituais, que precisamos demais dar a mão ao nosso Pai. A Andréa fala também: eu tenho preferido ficar alienada aos noticiários com más notícias, pois as pessoas virão me contar. E eu estarei pronta para isso, pois estarei... Pulou aqui, eu vou precisar achar novamente. E eu estarei pronta para isso, pois estarei em boa vibração. Do contrário, ainda não aprendi. Sem dúvida, é uma maneira intermediária, lúcida, forte, de viver com esse noticiário, com essas coisas que a gente vive, sem se alienar, mas também sem se atolar no atoleiro da escuridão. Muito legal. E a Andréa fala ainda que possamos compartilhar essa aula com a mesma vontade que muitas vezes compartilhamos outras negativas das redes sociais, em prol do bem. Também desejo isso, Andréa.
acho que realmente para algumas pessoas pode ser muito bom participar de uma live como essa, e cabe-nos sim o milagre da multiplicação do pão. Muito legal. Então, muito boa tarde também Roberto Capelli, Lurdinha Loureiro, Emerson Neves Batista. E ele aqui repete essa frase linda que nós citamos: sempre nossa necessidade, não os nossos desejos. Uma chave linda para entender a nossa relação com Deus, não é? Os fatos que acontecem à nossa volta. Ana Afonso, muito boa tarde. André Santos, muito legal a parceria de vocês. Reforço então a sugestão da André Magalhães, do compartilhamento. Vamos multiplicar a luz, vamos multiplicar o bem. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Que essa tarefa siga nos nossos dias. Outra música linda que eu lembro agora para estimular os amigos a compartilharem o bem, a compartilharem a luz, é aquela que diz assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. De novo, cante também. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Não é? Linda essa música. Que ela dirige os nossos dias, ilumine, alegre as nossas vidas. Muito obrigado pela parceria. Muito bom estarmos com vocês hoje e durante a semana também. Oração Ação, todos os dias às 18 horas, de segunda a sábado. O único dia que não tem Oração Ação é o domingo, porque fazemos os encontros essenciais com Cristo. Compartilhemos, meus amigos, porque fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Paz e bem, ótimo final de domingo, excelente semana para todos vocês. Tchau!